Agora falando um pouquinho sobre o time masculino do Corinthians, mas saindo um pouquinho, porque agora o Cássio já não é mais jogador do Timão, né? Hoje, contrariamente do que muitos torcedores gostariam, ele foi oficialmente anunciado lá no Cruzeiro, como a gente já vinha falando aqui nas últimas semanas, que estava com essas conversas avançadas e, de fato, o Cássio chegou na Toca da Raposa, foi recebido ali por alguns colegas, companheiros de time, principalmente alguns torcedores, já vestiu a camisa do Cruzeiro e também falou ali algumas primeiras palavras como jogador do clube. Ainda não foi divulgado quanto tempo de contrato ele vai assinar com o Cruzeiro, lembrando que ele pode se encontrar com o Corinthians neste ano ainda, seja no Brasileirão, seja numa eventual aí Copa Sul-Americana, caso as equipes se cruzem aí, dependendo dos resultados que vierem a surgir. Lembrando, o Cássio só pode jogar pelo Cruzeiro a partir de julho, quando abre a janela de transferências de fato, e aí ele pode ser inscrito, enfim, cumprir todas as burocracias necessárias, tá bom, Mi? Daqui a pouquinho eu volto para falar de outras coisas um pouquinho mais polêmicas, tá? Ai, ai, mais polêmico do que isso, mas aguenta coração do corintiano aí, hein? Porque, ó, não foi fácil ver o Cássio usando essa camisa azul hoje, não. Não gostei. É estranho, né? Depois de 12 anos a gente vê o Cássio... Foi muito rápido esse fim, gente. Eu acho que não precisava ser desse jeito, já coloquei minha opinião aqui no Gazeta Esportiva, acho que ele deveria ter ficado no Corinthians, para encerrar a carreira no Corinthians, mas entendo completamente todos os bastidores trazidos aqui pela nossa equipe de reportagem, o Salazar, a Marina, e não dava mais, tinha uma questão lá envolvendo a diretoria, o Cássio não estava feliz nos bastidores, tudo sobrava para ele. Agora, que é estranho e eu acho que no jogo contra o Corinthians, a gente estava comentando hoje lá na redação sobre essa possibilidade, né, desse enfrentamento que vai acontecer pelo menos aí no Campeonato Brasileiro, do Cássio, como é que ele seria recebido num jogo aí na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Aí tem uns lá na redação que acham que tem que xingar o Cássio. Ah, jamais. Aí tem outros que acham que não, que ele é um dos maiores ídolos da história do clube. Mas agora tá em outro time. Eu acho que o Cássio tá para sempre, não tenho certeza, o Cássio tá para sempre na história do Corinthians. Eu, se fosse corintiano, não xingaria o Cássio da Neoquímica Arena. Pelo contrário, eu acho que ele ter saído foi muito uma culpa ali de uma questão de bastidor. O Cássio, ele era escudo para tudo que estava acontecendo de ruim no Corinthians. Ele não quis, por ele, eu tenho certeza que se tudo tivesse certo ali, ele ia ficar. Então eu acho que ele saiu por questões de força maior. Eu acho que a torcida não deveria xingar ele e acho que a maioria não vai fazer isso, porque entendem o papel dele na história do clube. Principalmente o torcedor de arquibancada, né, Zé? Porque uma coisa é o torcedor das redes sociais e outra coisa é o torcedor que vai ao estádio frequentemente, que tem uma outra visão de tudo. Agora, muita gente questionou a decisão do Cássio. O Cássio tá indo pro Cruzeiro, largando uma história tão bonita no Corinthians para ir para um clube que não tem brigado pelos principais títulos, enfrenta alguns problemas também extracampo, o Ronaldo querendo se desfazer do clube, enfim. O Cruzeiro foi adquirido por um empresário, o Pedrinho, dono de uma rede de supermercados lá em Belo Horizonte, que inclusive patrocina os outros 2 clubes de Belo Horizonte, o Atlético Mineiro e o América Mineiro. E esse cara tem bastante dinheiro, tá, gente? Então, a gente não sabe o que foi apresentado para o Cássio, mas certamente o que foi apresentado foi um projeto bastante promissor e que tem ele como um dos pilares, como uma das peças-chave para trazer, para levar o Cruzeiro de volta ao patamar que um dia ele pertenceu. E a gente já está começando a acompanhar notícias de outros grandes jogadores que interessam ao Cruzeiro. O próprio novo proprietário do Cruzeiro já falou que em cerca de 2 anos a situação com o Atlético Mineiro vai estar mais equilibrada. Então, eu não vejo também a decisão do Cássio como uma decisão muito questionável, não. O Cruzeiro é um grande clube e, pelo que me parece, deve voltar a ser o que foi um dia.